Senhor, obrigado porque nós temos o direito, o privilégio de participar da mesa do Senhor. Obrigado porque ela nos fortalece. Nos lembrando daquele que morreu por nós. Também nos lembramos daquele que ama a sua igreja e fala por ela. Por isso, Senhor, nessa manhã, debaixo do sangue do Cordeiro, nós nos aproximamos com temor e tremor da Tua palavra. Tanto para falar quanto para ouvir. Senhor, nós desconfiamos de nós mesmos para falar e para ouvir. Por isso nos apresentamos a Ti. Senhor, o que nós temos em mãos são poucos pães e poucos peixes. Nós nos apresentamos a Ti, para que Tu mesmo os abençoe. E os parta e sirva ao Teu povo. Sacia-nos de Ti mesmo, Senhor. Nos dirige. No nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Ontem nós ouvimos sobre a vida de ressurreição em Betânia. Então você pode colocar um ponto final nas suas anotações e abrir novo parágrafo. Colossenses 3:1 diz: portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós vimos que em Betânia a característica, a vida em Betânia, a vida na igreja, a vida desejada por Deus para o seu povo é a vida de ressurreição. Então Paulo começa aqui o capítulo 3 dizendo portanto significa à luz daquilo que foi apresentado. De certo modo, o que nós vimos até aqui era uma apresentação das verdades eternas, uma apresentação da sã doutrina. Agora Paulo vai dizer que isso tem uma aplicação prática. Portanto, ou seja, tudo isso que foi dito é verdade, então deve ter uma manifestação prática. Portanto, se ressuscitastes, esse ser, uma palavrinha grega, eidi, significa uma vez que, já, que é uma afirmação, não uma dúvida. Paulo não está duvidando que os colossenses tenham sido ressuscitados, ele está afirmando. Amém. Isso é importante, irmãos. Eu conheço um amado irmão com quem eu andei durante alguns anos, que ajudou a mim, a minha esposa, a minha família grandemente, a muitos irmãos, mas era um pouco daquele Paulo que não trabalhava muito bem com Timóteo ou com Silas, se colocava acima deles. Até ouvi alguns palpites de Timóteo e de Silas, mas a palavra final era acima dele. E por conta de uma grande desilusão que ele teve com determinados irmãos, ele começou a questionar todas as coisas da Bíblia, até que se deparou com essa palavrinha "se" e interpretou-a todas as vezes como uma dúvida. Então ele chegou à conclusão de que ninguém podia saber com certeza se tinha vida eterna. Até a vida eterna ele considerou como uma possibilidade futura para, quem sabe, se nós alcançaremos. Isso me entristece muito, porque era um irmão a quem amei muito, somente amado, servo do Senhor, mas se perdeu. E vejam de novo aquele padrão, por estar sozinho e não aceitar a correção. Eu tentei corrigi-lo uma vez, logo que eu soube, eu não morava em outra cidade, que ele estava com esse ensinamento, e tentei ajudá-lo, mas não me deu ouvidos. Então nós precisamos, em todas as coisas, ler, mesmo para a leitura da Bíblia, fazê-lo com temor e tremor, e considerando toda a revelação de Deus e toda a história do povo de Deus
com Deus. Sempre desconfiarmos de novos insights, novas revelações, novas percepções. Se ela condiz com toda a Escritura, amém. Pode ter certeza que ela não é nova. Talvez nova para mim, mas não é nova. Agora, se é novidade, inédito, ninguém nunca disse isso, e isso é uma das coisas que eu perguntei, bom, quem na história da igreja alguma vez ensinou isso? Ele falou, Paulo. Não, a sua leitura de Paulo diz isso, mas quem mais na história da igreja disse isso? Ninguém nunca disse isso. Fecha parênteses. Portanto, uma vez que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo já havia dito que os colossenses estavam mortos e sepultados com Cristo. Agora mostra que eles estão ressuscitados com Cristo. Tudo aquilo que o Senhor experimentou, nós experimentamos nele. Nós morremos com Cristo. Nós somos sepultados com Cristo, declaramos isso no batismo. E nós ressuscitamos com Cristo. Em Efésios, Paulo acrescenta que estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E para nós buscarmos as coisas de cima, só é possível com o poder da vida de ressurreição. Nós mesmos não temos nenhum interesse nas coisas celestiais. O nosso ser natural é contrário às coisas celestiais. Então nós precisamos primeiro estar convictos de que fomos ressuscitados. Se estamos ressuscitados, então podemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nosso pensamento não deve ser aprisionado pelas coisas da terra. Há as coisas que precisamos pensar diariamente. Dia 30, dia de pagar as contas, dia de pagar o aluguel, dia de buscar o menino na escola, a hora de fazer matrícula, a dispensa está vazia, são coisas dessa terra. Mas o nosso pensamento não pode estar aprisionado a elas, como se toda a nossa vida se passasse na dependência das coisas aqui de baixo. Nossa vida está oculta com Cristo em Deus. A nossa fonte é celestial. Nós vivemos nessa terra, mas nossa fonte de vida é celestial. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse paradoxo da vida cristã é maravilhoso. Ele diz que nós estamos mortos, e na mesma frase diz que nós temos vida. Estamos mortos, nós temos uma vida, e essa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Há algumas dúvidas entre os estudiosos da Bíblia a que exatamente Paulo está se referindo, porque é uma expressão única, uma expressão difícil. Eu compreendo, ao lado de outros irmãos, que esses membros a que ele se refere são as coisas que ele vai mencionar a seguir, porque são coisas praticadas pelo corpo sobre a terra. Então, isso precisa ser mortificado. Então nós voltamos aqui, ele está falando diretamente contra aquele ensino do gnosticismo. O gnosticismo dizia, não, sua carne é má, deixa ela faz o que ela quer fazer, porque isso não afeta o espírito. Mas Paulo está dizendo, não, isso é conversa mole. Isso é conversa mole. Você ressuscitou com Cristo, em Cristo o seu velho homem foi morto. Então agora é sua tarefa mortificar. Mortificar dá a ideia de um processo constante. Ninguém pode levantar e dizer, irmão, de agora em diante estou livre desses problemas. Misericórdia. Não. Mortificar constantemente. Enquanto a carne estiver viva,
ela é capaz de pecar. No leito de morte, você ainda pode cometer os seus mais nojentos pecados. Nós precisamos ter consciência disso, irmãos. Não se deixe enganar por orações: Senhor, arranca isso do meu coração. Como se você nunca mais tivesse de lutar contra aquele pecado. Constantemente manter sobre o processo de morte os membros que estão sobre a terra. A prostituição. Esses versículos são incômodos, mas se nós formos sinceros, nós temos de reconhecer que temos de lutar contra isso. Lutar, mortificar a impureza. A prostituição é a prática do sexo fora dos padrões estabelecidos por Deus. A impureza é a inclinação para isso. São aquelas coisas que pode-se até dizer que não é físico, mas é igualmente impuro. O mundo diz assim: olhar não tira pedaço. Pode não tirar, mas é pecado. Amém. 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 Pode ninguém saber, mas é pecado. E nós precisamos mortificar isso. Amém. A afeição desordenada, isso significa fazer o que tem vontade. Paulo disse que isso é condenação de Deus. Está lá em Romanos 1, 26 e 27. Deus nos entregou as paixões desenfreadas. Então nós temos que mortificar, aplicar a morte de Cristo no poder da vida de ressurreição, a afeição desordenada. A vil concupiscência. Não é possível saber exatamente a que Paulo estava se referindo, mas à luz da nossa experiência, da iluminação do Senhor, nós sabemos quantas concupiscências, quantas paixões. Concupiscência é uma paixão forte, vis há no nosso coração. E nós precisamos aplicar a cruz nisso constantemente. E a avareza, que é idolatria. Paulo coloca no mesmo patamar essas coisas tão grosseiras, a avareza. E ele diz que é idolatria. Ganância. 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 Pois é a avareza, esse apego ao dinheiro. Ele diz que isso é idolatria a Mamon. Talvez você não tenha nenhum altar na sua casa, nenhuma imagem, mas pode ter uma catedral a Mamon no seu coração. Precisa mortificar. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo usa a mesma expressão, filhos da desobediência, lá em Efésios, quando fala do Espírito que eles amam. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Graças a Deus. Em outro tempo, os colossenses andaram nessas coisas. Paulo disse antes andar agora em Cristo. Antes ele andava nessas coisas. Mas agora, Paulo acrescenta alguns fatos. Isso indica, irmãos, que nós precisamos constantemente de mais luz do Senhor. Talvez haja algumas coisas que imediatamente após você ter crido no Senhor, você recebeu luz de que aquilo era contrário à santidade de Deus. E você de pronto abandonou ou de pronto percebeu a libertação em relação àquilo. Mas com o passar do tempo, outras coisas que você nem se dava conta
que eram igualmente ofensivas ao Senhor, o Senhor começa a mostrar em você. Alguém já disse que a vida cristã é helicoidal e ascendente, ou seja, ela sobe em uma hélice em direção ao Senhor. Então, parece que você vai passar pelo mesmo assunto, mesmo ponto de novo, não, mas está um pouco mais elevado. No início você, nessa ordem que Paulo coloca, você percebeu imediatamente que prostituição é pecado, mas olhar não tira pedaço. Mas conforme você caminha com o Senhor, você percebe que um é tão ofensivo ao Senhor quanto o outro. Talvez um se concretize e afete outras pessoas, outro é apenas interior, mas diante da santidade de Deus são igualmente ofensivos. Então você parece que passou pela mesma experiência, mas não, você avançou um pouco, você subiu um pouco e você continua crescendo. E no início algumas coisas você nem se dava conta que eram pecaminosas. Por isso Paulo fala aos irmãos ainda, mas agora despojai-vos também de tudo isso. Também, na mesma seriedade com que você trata prostituição, trate disso, da ira. Ou, como é fácil abrigar a ira do coração. Pode ninguém saber, mas quando você chega de casa, está sozinho, dá aquele murro na parede para descarregar a sua ira. Não trata no coração, mas a alimenta. Da cólera, da malícia. Malícia. É tão triste quando há malícia entre os filhos de Deus. Você fala alguma coisa, ele dá aquela risadinha, conta uma piadinha, deixa assim, de salão, assim dá para contar, dá para a criança ouvir, mas tem uma conotação maliciosa. Aí, vamos, Paulo condena isso tanto quanto as outras coisas. Maledicência. Maledicência significa exatamente isso, falar mal. Não vem com aquela conversa, não vou te contar só para você orar. Mas eu sei que você tem cara, viu, Davi? Eu sei que você tem cara, então eu vou te contar. Porque você tem cara, irmão. Maledicência. Falar mal uns dos outros. Por vezes, principalmente no serviço da igreja, infelizmente, temos de tratar de pecados. Infelizmente, temos de mencionar as feiuras dos irmãos. Mas nós precisamos fazer isso cheios de temor e tremor. No Antigo Testamento, quando a oferta pelo pecado era consumida, oferta pelo pecado, oferta por aquilo que é asqueroso no homem, as suas cinzas não eram tratadas de qualquer maneira. Joga aí no cantinho, deixa o faxineiro varrer, não. Um levita, com as vestes sacerdotais, chamadas vestes santas, tinha que tomar aquilo numa bandeja de ouro, com toda a reverência, segundo os preceitos de Deus, para ser descartado no lugar estabelecido por Deus. Mesmo quando ocasionalmente, debaixo da necessidade, da responsabilidade do serviço da igreja, tivermos de mencionar alguma coisa de um irmão, ainda assim devemos fazê-lo de maneira santa. Mas a maledicência não tem permissão no povo de Deus. As pessoas popularmente dizem assim que não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. Leia a Bíblia com atenção que você vai ver que existe pecadinho e pecadão, sim. Lá no livro de Provérbios, citando apenas um exemplo disso que tem relação com esse tema, Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16,
estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma. Todos ofendem a sua santidade, e por cada um deles nós somos culpados. Mas há sim para Deus algumas coisas que Ele odeia, mas há alguma coisa que a sua alma abomina. O que Ele odeia? Os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E o que a sua alma abomina? O que semeia contendas entre os irmãos. Cuidado. Cuidado com o que você fala dos irmãos. Você vai ter de prestar contas disso ao Senhor. Também, voltando para Colossenses, das palavras torpes da vossa boca. Esse é um tópico que me impressiona, porque os cristãos modernos dizem que não há problema em cristão falar palavrão. Creio que não. Estão tão acostumados a ouvir entre a sua roda de amigos, principalmente os jovens, que vivem num ambiente que se fala muito palavrão, porque assistem programas e vídeos no YouTube que se fala muito palavrão. Acho que não há problema. Tem até algumas palavras que estão ali num limbo, não sabem bem se é palavrão ou se é só um termo popular. Na dúvida, não use. Se você puder conceber um irmão usando essa palavra, quando ele estiver aqui na frente, ministrando a palavra de Deus, você pode usá-la. Mas se ela não cabe numa mensagem, não use. Mas há cristãos que dizem isso, não há nenhum problema. Estava conversando com a irmã Marilda, uma outra irmã, um pouco sobre traduções da Bíblia. Por favor, não procurem isso na internet. Eu vou mencionar, mas não procurem. Existe uma versão da Bíblia na internet, na verdade uma versão, uma paródia da Bíblia, chamada Freestyle. Eu a chamo de Torpe Style. E que coloca palavrões na boca do Senhor Jesus. Eu disse que seria assim que ele falaria hoje em dia. Não, irmãos, Paulo fala que isso é tão sério quanto as outras coisas. E ele alerta porque havia cristãos que não percebiam que isso é ofensivo a Deus. Como se revela a nossa vida de ressurreição instantânea? Sermos todos seres angelicais, levitando, com um sorrisinho bobo na cara, cantando hinos o tempo todo? Não. Se revela dessa forma, nos despojando de ira, de cólera, de maledicência, das palavras torpes. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Mentira é típico do velho homem. E vos vestistes do novo, que se renova. Veja, é algo que nós somos, mas ainda seremos. Nós já somos o novo homem, mas ele precisa se renovar constantemente. Por isso Paulo diz que é responsabilidade nossa mortificar esses membros da carne, esses membros sobre a terra. Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais somos renovados. Nessa renovação, mais conhecemos o Senhor. Paulo fala aos Romanos pela renovação da vossa mente. De novo, a questão é na nossa mente. Irmãos, nós sentimos o que sentimos porque pensamos o que pensamos. Não aceitem a ordem contrária. No mundo, nós somos atacados no nosso sentimento em primeiro lugar para sermos conduzidos a certo tipo de pensamento. É por isso que existe a trilha sonora dos filmes, para arrancar lágrimas
de você. Pode ser a cena mais adúltera da história do cinema, mas aquela música de fundo do Titanic não tem um macho que aguente. Mas ela estava noiva de outro. Como é que você chora e aplaude, morre de pena que aquele adúltero morre afogado e não fica uma mocinha? Depois morre de dó da velhinha lá, lembrando dele. Mas ela era infiel. Ele era infiel. Mas a gente é levado a pensar porque colocou em primeiro lugar os sentimentos. Nós sentimos o que sentimos porque pensamos o que pensamos. Então coloque a sua mente no lugar, em Cristo. Na verdade inabalável, na verdade imutável, na verdade santa. E os seus sentimentos vão acompanhar isso. O seu sentimento não vai ter liberdade para agir contrariamente à verdade. Por isso Paulo fala, transformai-vos pela renovação da mente. Nós precisamos de uma mente nova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo aqui, conhecimento é a palavra gnosis. Então ele está dizendo que aos Colossenses, a todos os irmãos, é possível conhecer Deus. É possível Deus, porque Deus quis dar a conhecer. Não é você que precisa se esforçar. Como o Alejandro lembrou, no caminho de Emaús, o Senhor Jesus quis se dar a conhecer. Eram nécios, eram tardos de coração, mas mesmo a esses, Deus quis se dar a conhecer. Demora um pouco mais, mas Deus não tem pressa. Deus quis dar a conhecer. Talvez levemos mais tempo para conhecer algumas coisas do Senhor, mas como Ele quis se dar a conhecer, nós podemos conhecer. O profeta Jeremias diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor. Oh, irmãos, que doçura esse versículo. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus, nenhum sequer. Se não fosse Deus se deixar vislumbrar, nenhum de nós o conheceria. De longe, não precisa ser de perto, um rasgo da pessoa de Deus, um rasgo da realidade de Deus, um rasgo da bondade de Deus apareceu para nós, e aquilo foi suficiente para nós o conhecermos. Talvez para você esse rasgo tenha sido um momento de depressão, para outro esse rasgo foi uma crise no seu casamento, para outro a decepção amorosa, para outro um profundo vazio interior, para outro uma ressaca no domingo à noite, não sei. Mas de longe Deus apareceu para você, dizendo que havia algo mais, que aquilo não era o fim, que havia alguém que amava você. Talvez lá na cabine do navio, Deus de alguma forma apareceu, se deixou ver. E agora que nos chamou, nós devemos constantemente conhecer. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu costumo dizer, irmãos, que nem a eternidade toda será suficiente para nós conhecermos a Deus, porque Deus tem meia eternidade de vantagem. Nós desfrutaremos só a eternidade futura, e Ele já tem toda a eternidade passada. Aleluia. Para a imagem do novo homem, daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia! Irmãos, que maravilhoso é isso! Isso era um grande mistério naquela sociedade tão setorizada. Mesmo entre os judeus havia isso. Lembram-se lá no livro de Atos, logo no início diz que a sinagoga dos libertos se levantou contra os apóstolos.
A sinagoga dos libertos eram os antigos escravos. Então eles tinham a sinagoga dos ex-escravos que não podiam se reunir juntos com os senhores. Quando você vai à Boa Terra, que é Salvador, você vai lá visitar os templos. Nos templos havia lugar dos escravos, havia lugar dos ricos. O templo todo forrado de ouro, trabalho dos escravos, que só podiam assistir em pé lá no fundo, na área separada para eles. Mas em Cristo não mais. Amém. Irmãos, e nós não podemos admitir que isso existe entre nós. Amém. Amém. Claramente ou implicitamente, Cristo é tudo em todos. Não há distinção entre nós. Patrões e empregados são exatamente o mesmo na reunião. Amém. Cultos e incultos são exatamente o mesmo na reunião. Recém-convertidos e anciãos são exatamente o mesmo na reunião. Porque Cristo é tudo em todos. E isso é um testemunho para o mundo. O mundo fala de paz, fala de unidade, fala de união entre os povos, nunca vai encontrar. Porque isso só é possível em Cristo. E Cristo sendo tudo em nós, Cristo sendo o nosso alvo, nós se dividirmos o nosso coração com Cristo, mais alguma coisa, nós teremos problemas na igreja. Cristo mais o meu interesse pela liderança vai dar problema. Cristo mais a minha opinião a qual eu me apego, vamos ter problema. Cristo mais a minha carteira assinada, vamos ter problema. Cristo mais eu tenho, você não tem, vamos ter problema. Mas quando Cristo é tudo, de fato, em todos nós, o novo homem é maravilhoso. E vai expressar perfeitamente Deus na terra. Irmãos que andaram com Artimani diziam, deram testemunho que ele tinha uma característica, que ele era capaz de ouvir qualquer irmão prestando a ele exatamente a mesma atenção. Ninguém podia perceber pela atitude do irmão Duarte Maria qualquer diferença entre os irmãos que conversavam com ele. Isso é impossível em nós mesmos. Isso também demanda esse processo de mortificação. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Essa é uma palavra que Paulo usa várias vezes nas suas cartas. Em outras traduções vocês talvez tenham entranháveis sentimentos. Mas a palavra no grego é só essa, entranhas. Isso mesmo, entranhas. O que está dentro de você. Irmãos, nós temos de ser comovidos interiormente por misericórdia. Essas expressões, borboletas no estômago, frio na barriga, essa ideia de Paulo tem que ser físico, tem que mexer com as suas entranhas. Você tem que, Jeremias dizia assim, meu coração, meu coração, as paredes do meu coração. Essa é a ideia de Paulo. Se isso não mexe com as suas entranhas, ainda está aquém do padrão de Deus. A Bíblia registra várias vezes, principalmente no livro do Evangelho de Marcos, que o Senhor, comovido de íntima compaixão. É essa a ideia, era algo físico que movia o Senhor. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ninguém pediu para ele fazer aquilo. Há outros milagres que ele fez porque houve muitos roubos, dos cegos de Jericó, dos leprosos que chegaram a ele, Jesus filho de Davi, da mulher Ciro-Fenícia que o seguiam, mas ali ninguém pediu. Mas o que diz a Bíblia?
movido de íntima compaixão, porque ela era uma mulher viúva e aquele era o seu único filho. E em Israel, naquela época, ser uma viúva sem filhos era sinônimo de mendicância. Só restava aquela mulher pedir esmolas pelas esquinas. O Senhor Jesus olhou aquilo, ninguém pediu, mas as suas entranhas se moveram, o oprimiram, o obrigaram a parar e ressuscitar aquele menino. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. E é curioso porque ele fala de revestivos, que é exterior, mas fala de entranhas, que é interior. O Décio mencionou o serviço exterior corresponde ao serviço interior. O que você faz exteriormente precisa ser manifestação da sua realidade interior. Se não é falso, é trapo de imundícia, não serve para o Senhor, é fogo estranho apresentado ao Senhor. Entranhas de misericórdia. A palavra misericórdia em português se deriva do latim e é uma palavra composta. Ela significa colocar o seu coração nas misérias de outro. Miseri mais córdia. Foi o que Deus fez quando teve misericórdia de nós. Nós éramos miseráveis, indignos, mas Deus colocou o seu coração. E qual foi o resultado disso? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, não esperando nada em troca. Misericórdia, de benignidade, bondade, sermos bondosos com os irmãos, de humildade. Humildade. A palavra humildade vem de humus. Humus é aquela matéria orgânica, resultado das folhas de matéria orgânica que cai ao chão, que se mistura com o chão e se torna adubo, se torna uma terra fértil. Humildade vem disso. Humildade é você se tornar humus, apenas uma terra fértil. Você ser o resultado de decomposição, de não ser nada, de estar morto. Por ser humilde, as qualidades de Cristo podem ser vistas em nós. A Bíblia diz que o Senhor resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas ao humilde dá a sua graça. Então, quando nós nos humilhamos, nós recebemos a graça do Senhor. O soberbo não precisa de graça, ele é capaz, ele é todo suficiente. Então, quando nós nos colocamos nessa posição, nós temos a manifestação do novo homem. Mansidão. Mansidão se contrapõe ao que Paulo falou sobre a ira, sobre a cólera. Se os irmãos lerem esse versículo 12, comparem com aquelas coisas das quais nós temos que nos despojar. Cada virtude dessas tem correspondência com aquele pecado cometido. Então, em lugar de ira, tenha mansidão. Ele também fala de longanimidade, longo ânimo, ânima, alma longa. Seja paciente com os outros, como o Senhor é paciente com você. Lembre-se, com a medida com que nós medirmos, nós também seremos medidos. Você acha que Deus tinha que julgar de imediato aquele irmão? Então tá bom, então vamos conversar nós dois. Vamos julgar imediatamente você também. Até o arrepio, né? Longanimidade. Quanto tempo o Senhor nos suportou, e não só antes da salvação, mas hoje. Quantas coisas você tem arrastado na sua vida com o Senhor, tem fugido dessa conversa com o Senhor, porque é tão justo o juiz com os outros. Paulo não está falando de fazer vistas grossas ao pecado. Nós já lemos como ele é sério, como ele é grave, como ele é imediato com o pecado.
Mas está falando dessas coisas que dependem da renovação, do constante despir-se, dessa atitude suportando, aqui não significa aguentando-vos, não, é apoiando-vos. Tá? Muita gente lê errado e pensa que tem que cerrar os dentes e aguentar o osso no peito todos os irmãos necessários. Não é isso. É apoiando-vos uns aos outros. Eu amo essa expressão no Novo Testamento. Ele mostra que essa é a responsabilidade de todos nós. Não tem aquele irmão que tem exclusivamente o ministério de suportar os outros. Não. Isso é tarefa de todos nós. E perdoando-vos uns aos outros. Eu não sei a experiência dos irmãos, mas uma das palavras mais difíceis para mim no Novo Testamento é perdoar. Há uma expressão que circula entre os cristãos, eu reconheço, eu ainda não estudei profundamente, mas por hora eu não gosto dela, não me parece bíblica, que é liberar perdão. Eu não encontro essa expressão no Novo Testamento, porque liberar parece que é algo à parte de você. Sabe, eu tenho esse celular, Chico, libera para mim. Eu não sou o celular, ele não é parte de mim, é algo fora de mim, então leva. Agora a Bíblia fala perdoar, é você quem tem de perdoar, não é uma parte de você, você está envolvido com o perdão. Quando Cristo nos perdoou, como é que Ele nos perdoou? Pendurado numa cruz. Ele não nos perdoou sentado no trono, olhando a nossa miséria. Tá, leva perdão aí. A sua chuva vem sobre justos e injustos. A chuva é a parte de Deus, mas para perdoar Ele foi para a cruz. O Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo, apenas falando, só teve um caminho de nos perdoar: na cruz. Isso é perdão. Você não consegue perdoar se você não for para a cruz. Você não consegue perdoar se não morrer. Você não consegue perdoar se não abrir mão de si mesmo. Você consegue presentear os outros com muitas coisas, mas para perdoar, você mesmo tem de morrer. Amém. Uma vez eu estava com um problema sério com um irmão que me havia Jesus é o Senhor. Então chegou na minha mão um livreto sobre perdão. E eu sabia que eu precisava tratar desse assunto. E eu comecei a ler o livreto e, para minha infelicidade, o livreto era muito bíblico. Ele não falava de liberar perdão, ele falava de perdoar, ele falava de cruz, ele falava de morte. Irmãos, eu fiquei com tanta raiva daquele livreto que eu joguei na parede. Mas Deus me disse, se enquanto eu não fizer isso, eu continuo em dívida com Deus. Então fui lá, peguei o livreto, terminei de ler o livreto, e aí eu fui orar para perdoar aquele. Eu levei muito tempo para conseguir pronunciar o nome dele, de tanto ódio que eu tinha. E a falta de perdão é curiosa, porque você se torna escravo do outro. O outro segue a sua vida, feliz da vida, nem sabe que feriu você. Está sendo abençoado até, continua dando dízimo,
constitui família, progride nos negócios e você morrendo, porque você não o perdoou. Ah, mas ele nunca me pediu perdão. E daí? Você pediu perdão ao Senhor quando Ele morreu por você? Você nem existia. Nem os seus bisavós existiam. E ainda assim o Senhor perdoou você. Por isso Paulo diz, perdoando-vos uns aos outros, porque na vida da igreja todos temos oportunidade de ofender a todos. Por isso todos precisamos perdoar a todos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, você tem queixa. Paulo não está questionando se a sua queixa é legítima ou não, às vezes você tem que perdoar. Há um processo bíblico para isso, há um tratamento posterior, há as consequências. Não abrimos mão de nada disso, mas a ordem é perdoar. Porque se você não perdoa, você está dizendo a Deus, Deus seja tão justo comigo como eu estou sendo com esse irmão. Aí Deus vai te lembrar, sabe, Chico, aquele dia você não se deu conta, mas você ofendeu o Décio. E Senhor? Pois é. O Décio já te perdoou, mas você nunca pediu perdão para ele também. Sabe aquele outro dia, você estava lá conversando com o Alejandro, você disse aquilo, eu sei, você deu uma indireta porque estava pensando nele, e ofendeu o irmão. O irmão entendeu, mas já te perdoou, mas você nunca se arrependeu disso. É mesmo? Pois é. Nós precisamos perdoar. Amém. E dói. Dói, irmãos, dói. Mas é preciso. Não dói mais do que doeu no Senhor. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse é o padrão bíblico. Perdoar do mesmo modo como Cristo perdoou. Não se considere um mártir por perdoar. Você deve perdoar na base da humildade, não da glória própria. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E depois disso tudo é que vem a paz de Deus. Irmãos, a paz de Deus não é a qualquer preço. A paz de Deus não é ignorando os princípios de Deus. A paz de Deus não é fazendo vistas grossas ao pecado, à falta de perdão, à maledicência. Depois disso, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. A paz de Deus é a concordância de Deus. Davi não pôde construir o templo porque ele tinha sido um guerreiro sanguinário, não havia paz. Ou seja, Deus não podia concordar com o que ele havia feito. Então Deus concorda conosco quando nós agimos dessa maneira. Aí há a paz de Deus entre os irmãos. A paz de Deus não é só um cumprimento entre crentes. A paz de Deus é realidade. A paz de Deus é um fato que também custou a cruz. Para fazer a paz entre gentios e judeus, Cristo foi à cruz. Então ela vai dominar o nosso coração. Nós somos chamados para a paz. Isso também vai estabelecer paz entre os irmãos. Então, quando há perdão, quando há humildade, quando há essas virtudes, há paz entre os irmãos. Porque o nosso objetivo é que Cristo seja tudo e em todos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Habitar é ser o dono da casa, não ser um hóspede ocasional, ser o dono da casa. Habitar abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos
uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, isso é maravilhoso. Salmos, hinos e cânticos espirituais não são em primeiro lugar para serem cantados, mas são em primeiro lugar para serem falados e nos ensinarem. Por isso eu tenho de ter certeza que eles são bíblicos, porque senão eles vão ensinar o que é contrário à verdade. Por isso eu não tenho que ter medo de questionar qualquer hino, cântico ou salmo que seja antes de cantar. Eu preciso verificar vírgula por vírgula, palavra por palavra, não importa de onde ele venha, quem o tenha composto, cantado, gravado ou ensinado. Se ele não condiz com a verdade, ele está me ensinando algo que não é segundo Deus, então eu não o apoio. Ele não vai fazer com que a palavra de Deus habite ricamente no meu coração. Tem irmãos que têm um coração e que habita abundantemente CDs, mas não a palavra de Cristo. Quando eles falam baseado nos CDs que ouviram, o Deus que apresentam não é o Deus da Bíblia, não é o Cristo das Escrituras. Não se ouve falar da volta do Senhor, não se ouve falar de condenação ao pecado, não se ouve falar da miséria do pecador. A palavra de Cristo habite, e nós para isso precisamos nos ensinar e nos admoestar uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Veja, em primeiro lugar é interiormente, no mesmo lugar em que habita a palavra, cantarmos ao Senhor de coração. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, para concluir, irmãos, eu já infelizmente estourei o tempo, vou apresentar dois grandes tópicos, do versículo 18 até o final do capítulo 4. Do versículo 18 até o início do capítulo 4, Paulo fala da vida cristã no âmbito familiar e no âmbito do trabalho. Fala de marido, mulher e filhos, e depois fala de escravos e senhores. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Ponto. Amém. Ponto. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Ponto. Amém? Amém. Eu só ressalto isso. Mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido. As mulheres facilmente se submetem ao marido das outras. Vós, maridos, amai a vossa mulher, porque facilmente eles amam e são mais pacientes com a mulher dos outros. Ponto. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ponto. Mas será que Paulo não sabe que existe pai malvado, pai incrédulo, pai beberrão, pai adúltero, pai abusador? Se ele sabia ou não sabia, eu não sei. O que eu sei é o que ele disse, e que tem o selo do Espírito. Evidentemente, ele está escrevendo aos filhos na congregação, na assembleia, em Colossos. Mas, para não haver dúvida e para que os pais não mal utilizassem esse versículo, ele escreve aos pais: vós, pais, não irriteis a vossos filhos,
para que não percam o ânimo. Ponto. Muitos pais são os únicos responsáveis por ver os filhos desanimarem de buscar o Senhor. Ponto. Depois Paulo fala de escravos e empregados e senhores, e dá uma palavra final sobre o ministério, pedindo as orações, fala dos irmãos que estavam com ele, e vamos para o verso 14 do capítulo 4. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E Paulo termina a sua epístola com dois alertas implícitos. No tempo dele ainda não eram alertas, mas como nós temos hoje toda a revelação da Escritura, são alertas para nós. Demas é citado 3 vezes na Escritura, 2 vezes como companheiro de Paulo. Paulo fala bem dele. A última vez, lá em Timóteo, é dito de Demas: Demas me abandonou. Irmãos, isso precisa servir de alerta para nós. Demas esteve com Paulo, Demas recebeu saudação de Paulo, Demas provavelmente era um colossense, Demas recebeu essa carta de Paulo, Demas ouviu essas instruções de Paulo e ao final Demas o abandonou. Aquele que está em pé, aquele que pensa estar em pé, veja, não caia. Nenhum de nós está em pé graças a si mesmo. Nenhum de nós está em pé porque é capaz de permanecer em pé. Irmãos, todos nós aqui, 100% de nós, somos potenciais apóstolos. Amém. Todos nós somos potenciais traidores do Senhor. Nós temos que andar em temor e tremor, olhando com desconfiança para nós mesmos e confiando na graça do Senhor. Nos renovando, nos revestindo, mortificando, nos consolando, nos admoestando uns aos outros. Porque naquele dia não contará a nossa aparência, mas a nossa realidade. Então Demas nos traz esse alerta. Andou muito próximo com Paulo, que privilégio Demas teve. Mas ao final ele abandonou porque amou o presente século. Ele preferiu as coisas da terra, não as que são lá de cima. Ele abriu mão da vida de ressurreição para viver segundo a vida do velho. E depois do verso 15, saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Paulo cita nessa carta 5 vezes Laodiceia ou os laodicenses. Veja, ele fala no verso 16: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Onde está a carta que Paulo escreveu a Laodiceia? Sumiu. Não há registro dela, não há cópia dela. Laodiceia é aquela igreja condenada pelo Senhor lá em Apocalipse, a igreja orgulhosa. Então, o final de Colossenses nos traz um alerta individual e nos traz um alerta como igreja. Individualmente, por mais que nós tenhamos seguido ao Senhor, se por algum momento nós abandonamos o firme fundamento, nós abandonamos a comunhão, nós abandonamos esses preceitos dados pelo Senhor, nós abandonaremos o Senhor. Mas como igreja, nós corremos exatamente o mesmo risco.
recebemos muita palavra, recebemos muitos obreiros, recebemos muita revelação, recebemos cartas de Paulo, mas nos tornamos orgulhosos, nos tornamos mornos. Há dúvidas ao que seria o frio e o quente lá da igreja de Laodiceia. Eu entendo que é quente, mas eles tornaram mornos, nem tão quentes para o Senhor, nem tão frios para o mundo. O Senhor não é isso tudo e o mundo não é tão ruim assim. E o fato é que Laodiceia, que era a maior cidade daquela região, se comparada a Colossos, estava a ponto de ser vomitada da boca do Senhor. E a Laodiceia, o Senhor tem aquela figura que eis que estou à porta e bato. O Senhor está do lado de fora da igreja. O Senhor da igreja está pedindo para entrar e ser recebido na igreja. Em Betânia o Senhor é acolhido, em Laodiceia o Senhor é expulso. Em Betânia o Senhor é ungido, em Laodiceia o Senhor é desprezado. Em Betânia as pessoas se assentam aos pés do Senhor para ouvi-lo. Em Laodiceia as pessoas nem sequer veem o Senhor, porque precisam de colírio para os seus olhos. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha abundante misericórdia de nós. Amém. E que nós tenhamos essa percepção de que se não nos mantivermos na graça, na misericórdia do Senhor, nós poderemos ter o nosso nome registrado com essa nota final: que me abandonou, ou estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Misericórdia, Senhor. Amém. O Senhor tem que dizer. Obrigado, Senhor, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino. Amém, Senhor. Senhor, estamos tão aquém de tudo aquilo que ainda podemos experimentar em Ti mesmo, de tudo aquilo que Tu destinaste à Tua igreja, de tudo aquilo que é prefigurado em Betânia. Mas nós queremos isso. Nós pedimos isso cheios de temor. Mas nós queremos prosseguir conhecendo o Senhor. Nos renovando para o seu conhecimento, sendo transformados à Tua própria imagem. Senhor, queremos que o nosso nome seja conhecido nos céus, não como aqueles que Te abandonaram, ou aqueles que são vomitados da Tua boca, mas aqueles, Senhor, que mesmo cheios de cicatrizes, completaram a carreira, guardaram a fé até o último dia, e tiveram amplamente garantida a sua entrada no reino. Senhor, mas nós confessamos a nossa incapacidade em nós mesmos, e temos medo de tentar nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, na comunhão de uns com os outros, na comunhão com outras igrejas, com outros maiores ou menores do que nós. Nos ajuda a prosseguir fielmente contigo até o fim, para que ao final só o Senhor tenha toda a glória que lhe é devida. Amém. No nome do nosso amado Cordeiro, o Senhor Jesus. Amém.